pessoal, tudo bem? Na aula de hoje estarei falando sobre movimento retilíneo uniforme. Esse conteúdo é um conteúdo que está dentro da área de cinemática escalar, tá bom? Movimento retilíneo uniforme se trata de um movimento onde o corpo sempre está com velocidade constante, tá bom? Por exemplo, quando você olha no painel de um carro, você vai ver lá a velocidade 110 km por hora. Se o carro permanecer sempre naquela velocidade, o ponteiro estiver sempre naquele mesmo lugar, se trata de um movimento retilíneo uniforme. É o caso que nós estudaremos hoje, né? Não necessariamente precisa ser 110, mas desde que a velocidade seja constante, é conteúdo que nós estudaremos hoje, tá bom? Então fiquem aí com a aula. Oi pessoal, hoje estou gravando uma aula sobre cinemática escalar. A primeira coisa que nós devemos saber é o que significa cinemática e o que significa a palavra escalar. Cinemática nada mais é que o estudo do movimento sem nos preocuparmos com o que causou esse movimento. Exemplo, quando eu lanço um objeto, no momento que eu estou lançando ele, eu aplico uma força. Então, isso foi o que causou o movimento, porque se eu não aplicasse uma força, ele não ia entrar em movimento, né? Então, cinemática não se preocupa com o que causou o movimento, ou seja, ela não se preocupa com a força. Nós não vamos estudar a força agora, nós vamos estudar somente o movimento separadamente. Então, isso é o significado da palavra cinemática, o estudo do movimento sem se preocupar com suas causas. A palavra escalar tem a ver com grandezas escalares. Nós temos dois tipos de grandezas, grandezas escalares e grandezas vetoriais. Grandezas escalares são aquela que é determinada somente por um número. Se você fala assim, o volume de uma caixa de água é 500 litros, você já deu toda a informação. Isso é uma grandeza escalar. Uma grandeza vetorial é uma grandeza que, além de você informar um número, você tem que informar uma direção e um sentido. Por exemplo, eu me desloquei 60 km. Veja que essa não é uma informação completa, está faltando alguma coisa. Eu me movi 60 km na direção horizontal e para a direita, ou seja, eu informei a direção, que é horizontal, e o sentido, que é para a direita. Isso é uma grandeza vetorial. Aqui, cinemática escalar é o estudo do movimento sem se preocupar com as causas, olhando para tudo o que nós vamos estudar aqui como sendo grandezas escalares. Por exemplo, a velocidade, se nós formos levar no sentido real, ela é uma grandeza vetorial, porque eu penso assim, eu estou me movendo a 110 km por hora. Essa é uma velocidade que você vê comumente, né, no painel de um carro. Então, eu preciso informar para onde eu estou me movendo, ou seja, eu preciso informar a direção e o sentido. Ela é uma grandeza vetorial, mas aqui não. Aqui nós não vamos pensar nela como uma grandeza vetorial. Nós só queremos saber, por exemplo, que é 110 km por hora. Não vai importar para onde, não vai importar o sentido nem a direção, tá bom? Nós vamos tratá-la como sendo uma grandeza escalar por enquanto, tá bom? Assim como deslocamento, tá bom? Então vamos lá. A primeira coisa, como nós estamos estudando o movimento dos corpos, a primeira coisa que nós devemos entrar e estudar é o significado da palavra espaço. Por quê? Porque todo corpo que tem movimento, a sua posição muda constantemente, né? Mas a primeira coisa que nos vem à mente é posição em relação a quem, né? Então, primeira coisa nós vamos definir em relação a quem nós estamos mudando de posição, né? No caso, nós vamos escolher quem? Uma certa origem. Exemplo aqui, ó, eu desenhei uma pista, aqui tem um carrinho, que ele saiu dessa posição. Isso aqui, ó, a posição dele é o espaço, tá bom? A posição que ele ocupa é o espaço. Então vamos lá. Ele saiu de uma posição que era 100, ou seja, qual que é o espaço dele? É 100. 100 o quê? Quilômetros. Nós estamos falando de uma pista, então vamos falar que é quilômetros, ok? E você pode observar, por exemplo, eu moro perto da BR-153. Na BR-153, a cada quilômetro que se passa, aparece uma plaquinha assim escrito quilômetro 700, por exemplo. Depois de 1 quilômetro, quilômetro 701.
O que significa? Significa que quando eu começo a pista, quando eu inicio aquela BR, eu coloco o quilômetro 0, depois o quilômetro 1, depois o quilômetro 2 e assim vai. E assim eu determino todos os espaços ou todas as posições que qualquer carro está ocupando, ok? Então se você vê isso em uma BR, em uma GO, você pode saber que é uma forma de você se localizar, ok? Então espaço é isso, é a posição onde o corpo ocupa. Vamos lá. Imagine esse carro aqui, que partiu da posição 100 km, então ele saiu de uma cidade aqui, ó, que estava na posição 100 km em relação ao início da pista. Então essa é a nossa origem, tá bom? É o 0 aqui. Então ele partiu dessa posição, 100, e foi até outra cidade em cuja posição era 160 quilômetros, né? Então, a posição inicial, pessoal, sempre que aparecer esse zerinho aqui, ó, tem a ver com inicial. A posição inicial desse carro era 100 quilômetros e a posição final era 160. Ok, então isso é o significado de posição, tá bom? Ou de espaço. O espaço é a posição que o corpo ocupa. Aqui, ó, a posição inicial, que é o zerinho, né? É 100 km e a posição final 160. No final, nós não colocamos algum símbolo aqui de F ou nada, porque o zero indica que é inicial. Então, quando não aparecer nada, significa que é final, tá bom? Vamos lá. Outra coisa aqui. Isso aqui eu coloquei só para ilustrar para vocês, que é um caso mais do cotidiano, né? Mas, na maioria dos exercícios, não vai aparecer assim, como uma aplicação diretamente ao cotidiano. Vai aparecer como sendo esse eixo aqui de reta real, tá bom? Onde nossa origem vai ser o 0, vai ser a posição 0. Aqui é a nossa origem. A partir daqui nós vamos determinar a posição de todos os corpos. Então, coloquei outro exemplo aqui, ó. Uma pessoa que saiu dessa posição 3, ok? A posição dela é 3. Então, posição inicial, porque eu considerei que ela partiu daqui. E foi até outro ponto, que é a posição final, ok? Que é, nesse caso, menos 2. Ele pode ter uma posição negativa? Pode. Porque isso só significa que ele está atrás do 0. Ele está à esquerda do 0, tá bom? Então, veja. Outra coisa que nós temos aqui é que tanto esse carro como essa pessoa se deslocou, né? Teve uma variação em sua posição. Então, a variação da posição é determinada por ΔS, é o tanto que ele se moveu, ok? Aqui nesse caso, qual que foi a variação da posição desse carro? Se ele partiu de 100 e foi até 160, então a variação da posição ou deslocamento aqui foi 60 km, tudo bem? Então eu sei que ΔS é 60 km. Essa pessoa aqui, ela partiu do 3. Aqui no caso, não é quilômetros, aqui é quilômetros. Aqui no caso, a posição é dada em quê? Metros, tá bom? Sempre vai aparecer assim, quando tiver um eixo, qual que é a unidade que está sendo utilizada. Então, ela partiu de uma posição que era 3 metros e foi até uma posição que é menos 2. Qual que é o deslocamento? Alguém poderia vir aqui e contar 1, 2, 3, 4, 5 e falar que é 5. É 5, mas como ele está se movendo contrário à direção do eixo, olha só, o eixo cresce para cá. Como ele está se movendo para lá, para a esquerda, então nós podemos dizer que é 5, porém negativo. Se ele tivesse movido daqui para cá, seria positivo. Então eu sei que o deslocamento é, ou a variação da posição dele é menos 5 metros, porque aqui a unidade está em metros, né? Gente, será que ao invés de eu contar aqui, existe, ou contar aqui, né, de 100 até 160, eu sei que foi 60. Será que existe alguma fórmula que relaciona a posição final, a posição inicial e esse deslocamento? Existe, olha só. Eu posso inferir aqui das situações que eu tive que o
A variação da posição nada mais é que a posição final menos a posição inicial. Vamos ver se isso dá certo? Nesse caso aqui, qual que foi a variação da posição? Foi 60, não foi? Então esse ΔS é 60. Qual que é a posição final dele? 160. Menos a posição inicial. Qual que é a posição inicial? 100. 100 menos 160 dá 60. E 60 é igual a 60. Então, bateu. Esse primeiro caso bateu. Nesse segundo caso, vamos lá. Qual que é o deslocamento dele? Nós vimos que é menos 5. Então, ok. Então, de cá é menos 5. Qual que é a posição final dele? Ele partiu daqui e foi aqui. Então, a posição final é menos 2. Então, aqui seria menos 2, menos a posição inicial. A posição inicial é 3. Então, ficou menos 2, menos 3. Menos 2, menos 3 dá menos 5, que é o deslocamento. Então, veja que no lugar de ΔS, eu posso simplesmente escrever S menos S0, que é a mesma coisa, tá bom? Aqui eu fiz com tanto detalhe assim, para que depois nós possamos fazer outras substituições que se parecem com isso, tá bom? E de forma mais breve. Então agora, obviamente que um corpo que se move, ele muda de posição, como também possui uma velocidade, porque se ele tiver com velocidade zero em relação à minha origem, então ele está parado, então ele não está mudando a posição. Como nós estamos estudando movimento, então nós estamos estudando um corpo que possui velocidade, ok? Então vamos estudar o que é velocidade. O que seria velocidade? Velocidade nada mais é que a rapidez que um corpo se move, não é verdade? Quando você olha o painel, ele está 110 km por hora, o carro está em uma rapidez. Se ele estiver a 220 km por hora, ele está numa rapidez bem maior, né? O dobro da rapidez. Coloquei aqui exemplos, olha só. Exemplos de velocidade. 72 km por hora é um exemplo de uma velocidade. O que significa isso aqui, ó? 72 km por hora. Significa que a cada uma hora, esse móvel se move 72 km. Coloquei outro exemplo aqui, ó. 20 metros por segundo. Né? O que significa isso? Que em apenas um segundo eu consigo andar 20 metros. Né? É uma velocidade até boa, né? Que, para quem já assistiu a primeira aula, que é de transformação de unidades, se transformar essa unidade aqui, que é km por hora, para essa unidade, é a mesma velocidade, tá bom? Vai encontrar o mesmo valor. 72 km por hora é a mesma coisa que 20 metros por segundo. Ou seja, se eu colocasse um carro andando a 72 km por hora e uma moto andando a 20 metros por segundo, eles iam andar juntinhos, tá bom? Pessoal, o que eu posso tirar dessa definição aqui, ó? Veja que velocidade é o quanto o móvel percorre dividido pelo tempo que ele gastou para percorrer, não é? Porque quilômetros não é variação de posição, é uma coisa relacionada à variação de posição, ó, quilômetros, né? E horas não é algo relacionado a tempo, então eu tenho variação da posição dividido por variação de tempo. E o que nós temos aqui? Uma velocidade, não é isso? Então o que eu posso dizer que velocidade é? A variação da posição sobre a variação do tempo. É a primeira forma de eu convencer vocês desta equação, tá certo? Veja que muitas vezes alguém pode colocar essa fórmula assim, ou pode colocá-la assim, que nada é a mesma coisa, ou pode colocar ela assim, que também é a mesma coisa. Vamos entender por que é a mesma coisa? O ΔT aqui, ó, ele está dividindo ΔS, não é? Então, o que eu posso fazer? Como ele está dividindo, ele pode passar multiplicando. Então, vai ficar V vezes ΔT. V vezes ΔT. De cá ficou sozinho quem? O ΔS. Ou seja, ΔS aqui, ó. Então, ΔS é igual a V vezes ΔT, que é essa fórmula aqui. Tudo bem? Agora vamos fazer... Eu quero chegar nessa equação, por quê?
porque essa equação é muito importante, aparece em muitos exercícios, e por isso que eu vou deduzir ela a partir daqui, né? A partir desse dado aqui, nós vamos chegar nessa outra equação. Lembre-se que ΔS, quem que é ΔS? Posso trocar por quem? Por S menos S0, porque é a mesma coisa. Então, no lugar de ΔS aqui, ó, se eu colocar S menos S0, eu não estou mudando minha equação. De cá, ó, é V vezes ΔT, e de cá eu mantive o V vezes ΔT. Ok? Esse S0 que está negativo, lembra lá que algo que está negativo de um lado, quando vai passar para o outro lado, ele passa positivo? Então, no lugar desse negativo aqui, vou passar ele para lá da igualdade com o sinal positivo. Não aparece aqui positivo, porque não tem necessidade, né? Quando não aparece, eu já sei que é positivo. Então, ficou a seguinte equação, olha só. Que S é igual a S0 mais V vezes ΔT. Pessoal, aqui, ó, essa equação também está correta, tá bom? Agora eu quero chamar a atenção para uma coisa. O que é ΔS? ΔS é S menos S0. Sempre que aparecer esse delta aqui, significa variação, que é o final menos o inicial. Se for ΔS, vai ser o S final menos o S inicial. Se for ΔT, vai ser o T final menos o T inicial. O que seria o T? O T é o tempo. Mas como assim tempo final? E como assim tempo inicial? Por exemplo, quando você vai ver um corredor, você pode, uma pessoa que está correndo, né? Você pode marcar no seu relógio. Então, a partir do momento que você começou a marcar, até o momento que você parou de marcar, quando você começa a marcar, você tem o seu tempo inicial. Quando você finaliza a marcação, quando você para, você tem o tempo final. Por exemplo, vamos supor que você começou a marcar 2 horas. Teve uma corrida, e aí você começou a marcar essa corrida 2 horas da tarde. Então o tempo inicial é 2 horas. Você parou 4 horas da tarde. Então o tempo final é 4. 4 menos 2 é 2. E justamente o intervalo de tempo que essa corrida durou foi 2 horas, que é o ΔT. Então, veja que sempre que aparecer um delta, vai ser o final menos inicial, e esse delta significa o tempo transcorrido. Aqui significa a posição transcorrida, né? Ou variação de tempo ou variação da posição, tudo bem? O que eu quero chegar nisso aqui? Que geralmente, nos exercícios, a gente começa a contar o tempo a partir do zero, como se você marcasse um cronômetro. O cronômetro não vai começar de 3 segundos até 5 segundos, por exemplo, né? Você começa do zero. Então, o que nós consideramos? Que o tempo inicial aqui é igual a zero, tá bom? O que eu concluo? Que ΔT é igual a T menos zero. Esse zero não faz diferença nenhuma. Então, eu posso dizer que ΔT é T, exatamente T, quando isso aqui for zero. E que é o que considera a maioria dos exercícios. Então, eu posso simplesmente trocar ΔT por T somente, já que T0 é igual a zero, considerando que T0 é igual a zero. E aí eu chego nessa equação aqui, ó, que é chamada equação da posição de um corpo. Ok? Ela expressa a posição em função do tempo. Por que isso? Exemplo aqui, ó. Se esse carro aqui estivesse andando a 30 km por hora, qual que seria a posição dele depois de 1 hora? Então, 30 km por hora, depois de 1 hora ele vai ter andado 30 km. Então, qual que é a posição dele final? 130. E depois de 2 horas? Então, em 1 hora ele andou 30 km, mais 1 hora ele andou mais 30 km. Então, eu posso dizer que a posição dele depois de 2 horas é aqui 160 km, não é? O que eu concluo? Que conforme o tempo passa, a posição desse carro vai mudando. Ou seja, a posição final dele depende do tempo. Conforme o tempo passa, a posição vai mudando.
Gente, isso aqui parece com alguma coisa? Veja que a velocidade dele não depende do tempo. Aqui não estamos pensando nela como dependente do tempo. Por quê? Porque o velocímetro está sempre o mesmo. Está sempre ali, constante. Independente se depois de 1 hora, ou depois de 2 horas, ou depois de 3 horas, a velocidade dele está ali constante, tá bom? Então a velocidade dele não depende do tempo. E a posição inicial? Depende do tempo? Não. Se eu começo a contar a partir, por exemplo, do 0 horas, né? Vamos supor que eu começo como se fosse no cronômetro, 0 horas. Ou se eu começo depois de 2 horas, a posição dele vai estar no mesmo lugar. Ele partiu daqui, dessa cidade, não importa a hora, tá bom? Então essa posição inicial aqui não depende da hora. Somente a posição que ele vai estar ocupando que vai depender do horário ou do tempo, ok? Pessoal, isso aqui parece com alguma coisa que vocês já viram. Parece, né? Parece com a equação do primeiro grau. Por quê? Lembre-se que numa equação do primeiro grau, eu tenho y que depende de quem? De x. Às vezes até alguém troca isso aqui, ó, por f de x, não é? Que é igual a x mais b. Porque f de x depende de quem? De x. Aqui s depende de t, ok? Que eu posso inferir aqui, ó? O a, lembra que o a é a inclinação da reta? Então aqui, ó, o v seria a inclinação da reta. Por quê? Vamos fazer uma troca nessa equação aqui, ó. Como é ax mais b, eu posso trocar a ordem e falar que é b mais ax. Tanto faz, né? Ax mais b ou b mais ax é a mesma coisa. Mas escrever assim parece mais com essa aqui, vocês vão conseguir enxergar de forma mais simples. Quem que seria o b aqui? O b é esse termo que está sozinho aqui, ó, que é o S0, tá bom? É a posição inicial. Quem que seria o a aqui? O a é a velocidade, porque ela multiplica o t, e o s depende do t. Aqui, no caso, o y depende de x. Quem está multiplicando x? É o a. Então veja que a velocidade faz o papel do a, e o b e o S0 faz o papel do b. Para quem já conhece a equação do primeiro grau, sabe que o a é a inclinação e o b é onde a reta corta o gráfico, né? Então agora vamos ver como é que fica esse gráfico aqui. Como essa equação aqui é análoga a uma equação do primeiro grau, nós sabemos que a equação do primeiro grau é formada por uma reta, né? Ela é uma reta. Então essa equação aqui também vai ser uma reta, tá bom? Cuja inclinação é v e corta o gráfico na posição no ponto S0. Vamos fazer um gráfico para vocês entenderem isso aqui. Pessoal, então o que eu fiz aqui agora foi desenhar um gráfico desta função para vocês. E como eu disse, é uma função do primeiro grau. Então eu desenho o gráfico de quem em função de quem. Primeira coisa, quando nós vamos desenhar o gráfico de uma função do primeiro grau, aqui nós temos o eixo y e aqui nós temos o eixo x, certo? Então olha, y e aqui x. No caso dessa função, vai ser s em função de t, tá bom? Então s aqui em função do t, porque isso aqui também é uma função do primeiro grau, tá bom? Como eu disse, é uma reta. Quem que é o b? O b numa função de primeiro grau é onde a reta corta o gráfico. Então, no caso aqui, é onde ela está cortando aqui. Beleza. E quem que é o a? O a é o quanto ela está inclinada. Se, por exemplo, esse a for 0, né? Então vai ser uma função reta, assim, ó. Se for 1, vai ser uma inclinação. Se for 2, vai ser mais inclinado. Se for 3, vai ser mais inclinado, tá bom? Então, nesse caso aqui, quem está medindo a inclinação é o v aqui, tá bom? Esse v aqui. Ok, então. Eu fiz um caso aqui bem particular, né? Olha só, por que particular? Porque essa reta aqui, ela precisaria sair desse ponto, cortar esse ponto aqui? Não necessariamente. Ela poderia cortar este ponto aqui, né? Cortar o 30, poderia cortar o 50. Ela precisaria ter essa inclinação? Não necessariamente. Ela poderia ter essa inclinação um pouquinho menos inclinada, né? Então esse aqui é um caso particular. E eu tentei ilustrar para vocês um exemplo com esse gráfico. Então imagine o seguinte.
Imagine um carro que parte aqui dessa posição. Então ele partiu lá da posição 10 metros. Então está aqui, posição dele em metros. Ele partiu da posição 10. Então qual que é a posição inicial dele? 10, porque ele partiu daqui. Ok? Então a posição inicial dele é 10. E é claro, né? Porque veja que esse aqui é o B. No caso, quem faz o papel de B aqui nessa equação? Lembra que é o S0 aqui? Então esse aqui é o S0, que é justamente a posição inicial. Então tá aqui, ó, S0. Esse aqui é o S0. Ok? Beleza. E o que mais que eu tentei ilustrar nisso aqui, ó? Tentei ilustrar um carro que anda a 20 metros por segundo. Então, se no instante 0 ele está aqui no 10, como ele está andando 20 metros por segundo agora, ele vai andar 20 metros em 1 segundo. Então, depois de 1 segundo, como ele andou mais 20 metros, ele vai parar no 30, porque ele partiu do 10, 10 mais 20, 30. Então, ele vai ocupar a posição 30 depois de 1 segundo. Depois de 2 segundos, ele vai estar lá na posição 50, porque ele partiu do 30 e foi até o 50. Está aqui também, isso nesse gráfico, também está essa informação aqui. Como que eu posso ver isso? Olha só. No instante 0, a posição dele é 10. No instante 1, a posição dele é 30. Olha só. Que é como a gente ilustrou aqui. No instante 2, a posição dele é 50. Aí você poderia me dizer assim, professor, mas e se eu quisesse fazer o contrário? A partir do gráfico, obter as informações que você me deu aqui nesse caso. Você me disse que esse carro anda a 20 metros por segundo. Como que eu ia obter essa informação aqui? Né? 20 metros por segundo é a velocidade. Tem como eu obter a velocidade deste carro a partir do gráfico de posição em função do tempo? Tem. Como que você vai fazer? Lembra que velocidade, se esse tempo que está multiplicando passa dividindo aqui, ó, fica ΔS sobre ΔT, não é? Então, velocidade é ΔS sobre ΔT. Vamos escolher aqui, então, um ΔS e um ΔT. Olha só, vamos escolher esse intervalo de tempo de 0 a 1 segundos. 0 a 1 segundo aqui. Quanto que ele andou de 0 a 1 segundo? Ele partiu do 10 em 0 segundos e depois de 1 segundo ele estava no 30, não é? Então, qual que foi o deslocamento que ele sofreu? De 10 para 30, 20, não é? Então, meu ΔS é 20. E quanto que é meu ΔT aqui? 1. Então, aqui ó, ficaria a velocidade 20 dividido por 1, que é 20. Então, eu obteria a velocidade dele a partir desse gráfico. Tá bom, professor, mas por que você escolheu 1? Poderia escolher outro? Poderia. Escolhe 2. Então, de 0 até 2 segundos, qual que foi o ΔS? Qual que foi o deslocamento dele? Em 0, ele estava na posição 10, não era? Em 2, ele está na posição 50. Tá aqui. Qual que foi o deslocamento? Se ele partiu do 10 e foi até o 50, então meu deslocamento foi 40, não é? Então, ΔS é 40. E o tempo que eu utilizei foi 2 segundos, não foi? Então, ó, 40 igual a V vezes 2. O 2 que está multiplicando passa dividindo. 40 dividido por 2 é 20. Ou seja, a velocidade é 20 metros por segundo também. Ou seja, independente do intervalo de tempo, a velocidade tem que ser a mesma. Porque a gente está considerando o caso de que a velocidade não muda, que a velocidade sempre é constante, que é o caso de movimento retilíneo uniforme. Ok? Beleza, nós obtemos a velocidade. Quanto que é a velocidade que nós consideramos neste caso aqui? Nós consideramos a velocidade sempre sendo igual a 20 metros por segundo. Então, se ela é sempre esse valor, ela não muda. Então, eu resolvi também fazer o gráfico da velocidade em função do tempo. A velocidade muda? Não. Como é que eu desenho o gráfico de uma coisa que não muda? Pessoal, nesse caso aqui, ó, por que o gráfico está inclinado? Porque conforme o tempo vai passando, a posição do carro vai mudando. Olha, no instante 0, a posição era 10. No instante 1, a posição era 30. No instante 2, a posição era 50. Como nós vimos aqui, ó. No instante 0 é 10. No instante 1, 30. No instante 2, 50. E assim vai, né? Mas uma coisa que... Isso aqui é porque a posição muda. Por isso que ela é inclinada. Quando uma coisa não muda, quando ela é constante, a reta fica sem inclinação. Olha só, aqui eu tenho uma inclinação, não tem?
Aqui não tem inclinação, a inclinação é zero. A gente diz que por que é zero? Porque essa linha aqui, essa função que representa a velocidade, está paralela à linha do tempo aqui, ó. Tá bom? Ok. Como que eu posso ver isso? Da seguinte maneira, olha só. No instante 0, a velocidade dele é 20. No instante 1, se eu for lá no gráfico, a velocidade continua sendo 20. No instante 2, a velocidade continua sendo 20. Sempre 20. Faz sentido, né? Porque a velocidade é constante. Mais uma coisa que eu quero atentar a vocês é o seguinte. Isso aqui, essa ideia aqui que eu vou passar para vocês agora, não necessariamente precisa ser utilizado aqui dentro de movimento retilíneo uniforme. Vocês vão poder utilizar essa ideia que eu vou falar aqui agora para movimento retilíneo uniformemente variado, que é o caso que nós veremos ainda, onde a velocidade não é constante mais. Mas vamos considerar aqui que a velocidade é constante. O que eu quero passar para vocês? Pessoal, o que significa a área deste gráfico? O que significa? Né? Primeira coisa, isso aqui é um retângulo, não é? Como que eu calculo a área de um retângulo? Não é base vezes altura? A base é tempo e a altura é velocidade. Olha só, aqui é velocidade e aqui é tempo, não é? Então aqui eu estou multiplicando uma velocidade, que é 20, vezes um intervalo de tempo, que é 3. O que é velocidade vezes tempo? Velocidade vezes tempo é o deslocamento. Então a gente pode concluir o seguinte, que a área de um gráfico de velocidade em função do tempo nada mais é que o deslocamento. O que vocês não podem confundir é o seguinte, se aparecer um gráfico de posição em função do tempo, vocês calcular a área dele não vai adiantar nada. O que vai adiantar, se você tiver um gráfico de velocidade em função do tempo, se você calcular a área abaixo aqui do gráfico, até o eixo do tempo aqui, você vai obter o quê? O deslocamento. Então aí sim é importante. E também, né, aqui ó, eu consigo obter outra informação, que também é relevante. Como eu disse para vocês, se eu pegar esse lado, que é ΔS, e dividir por esse lado, que é ΔT, eu vou obter a velocidade. Aqui não, aqui eu tenho velocidade em função do tempo, eu tenho essa informação e eu vou obter essa, ao contrário daqui. Aqui eu tenho ΔS, que está aqui, ó, porque eu tenho o S final e o S inicial aqui, então eu tenho o ΔS, e tenho o ΔT. Eu vou obter quem? V. Então esse gráfico permite eu obter V, e esse permite eu obter ΔS. Pessoal, de tudo que eu queria passar, de movimento retilíneo uniforme, é isso. Agora, a única coisa que a gente tem que saber fazer é aplicar, né? Aplicar essas ideias aqui, aplicar as fórmulas. Como que a gente vai fazer isso? Fazendo exercício, né? Vamos fazer exercício mais simples? Eu vou fazer alguns exercícios do Enem, tá bom? Que não são muito complicados, são bem simples. A maioria dos exemplos que fala sobre movimento retilíneo uniforme é bastante simples. Aí depois eu faço exercícios separados para vocês que sejam como uma forma de aprofundamento de uns exercícios mais complicados, tá bom? Então vamos lá. O primeiro exemplo que tem aí para vocês, né? Vou colocar na tela e vocês leiam esse exemplo, tá bom? A questão diz o seguinte: uma empresa de transportes precisa efetuar a entrega de uma encomenda o mais breve possível. Para tanto, a equipe de logística analisa o trajeto desde a empresa até o local de entrega. Ela verifica que o trajeto apresenta dois trechos de distâncias diferentes e velocidades máximas permitidas. No primeiro trecho, a velocidade máxima permitida é de 80 km por hora e a distância a ser percorrida é de 80 km. No segundo trecho, cujo comprimento vale 60 km, a velocidade máxima permitida é 120 km por hora. Supondo que as condições de trânsito sejam favoráveis para que o veículo da empresa ande continuamente na velocidade máxima permitida, qual será o tempo necessário em horas para a realização da entrega? Então, pessoal, o que significa esse exemplo? Né? O que ele quis dizer nesse exemplo? Ele quis dizer o seguinte, olha só, eu tenho dois percursos, então eu tenho um percurso aqui, né? E tenho outro percurso aqui. Ele quer
minimizar o tempo gasto para ir desse ponto até esse ponto, certo? Minimizar significa que ele vai na velocidade máxima permitida. Sempre, né? Sempre ele vai manter essa velocidade máxima. Se ele vai manter essa velocidade máxima, se ele vai manter a velocidade constante, o que nós podemos concluir? É um caso de movimento retilíneo uniforme que nós estamos estudando, certo? Então vamos lá. Nesse primeiro trecho, qual que é o deslocamento que ele vai ter que percorrer aqui? Qual o deslocamento sofrido? Nós temos aqui nesse primeiro trecho que ΔS é 80 km. Porque a distância é 80 km, certo? Nesse outro trecho aqui, qual que é o deslocamento que ele vai ter que sofrer? 60, né? 60 km. Nesse primeiro trecho, a velocidade máxima permitida é 80 km por hora, não é? Então, a velocidade máxima é 80 km por hora, que é a velocidade que ele vai manter durante todo o percurso. Aqui nesse outro percurso, qual que é a velocidade dele máxima? Ele vai na velocidade máxima de 120 km por hora. Veja só, se alguém for muito rápido, não precisa nem das fórmulas. Se alguém for muito rápido, poderia olhar e falar assim, ó, a distância, o deslocamento é 80 km. Se a velocidade é 80 km por hora, então ele vai gastar 1 hora para percorrer esses 80 km, correto? Então, 1 hora nesse primeiro trecho. E nesse segundo trecho, ele anda 120 km a cada hora. 60 km não é metade? Metade, né? Então ele vai gastar metade do tempo. Ele vai gastar metade de 1 hora. Certo? Então, ou seja, o tempo total seria 1 hora mais meia hora, que é 1,5 horas. 1h30. Mas vamos fazer utilizando as nossas fórmulas aqui, ó. Veja só, ele deu o deslocamento e deu a velocidade. Quem que ele quer obter? O tempo aqui e o tempo aqui, porque eu sei que somado vai dar o resultado que me interessa, que é o tempo gasto daqui até aqui. Certo? Então, vamos ver o que relaciona. Como que eu descubro o tempo aqui? Eu tenho deslocamento e tenho velocidade. Ó, aqui eu tenho deslocamento e tenho velocidade. Então eu posso obter o tempo a partir dessa equação? Pode. Vamos utilizar essa equação aqui então, olha só. Deslocamento, qual que é o deslocamento? 80. Então eu vou colocar aqui, ó. 80 é igual. A velocidade, qual que é a velocidade dele aqui? 80. Vezes o ΔT, que é o intervalo de tempo que ele vai gastar. Certo? Então pronto, construí a primeira equação. No segundo caso aqui, é a mesma coisa. Qual que é o deslocamento? 60. Então 60 é igual. A velocidade, qual que é a velocidade? 120 vezes ΔT. Certo? Agora, como que eu obtenho o ΔT aqui, ó? O 80 que está multiplicando passa dividindo. Então fica 80 dividido por 80 igual a ΔT. Né? Quanto que é 80 dividido por 80? 1. 1 é igual a ΔT. Tanto faz a ordem, né? ΔT igual a 1 dá a mesma coisa. Vou colocar aqui ΔT igual a 1 hora. Nesse primeiro percurso, ele gastou 1 hora. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. O 120 que está multiplicando passa dividindo, porque eu quero isolar o ΔT. Então fica 60 dividido por 120, igual a ΔT. Veja só, eu posso aqui, ó, cancelar esse zero. Eu tenho 6 dividido por 12. Dá para simplificar, não dá? Dá para simplificar, com certeza. Como é que eu faço? Posso simplificar por 6. Porque 6 é divisível por 6 e 12 é divisível por 6. Então, simplificando aqui por 6, e aqui embaixo também por 6, 6 dividido por 6 é 1. Dividido por 12 dividido por 6, 2. Igual a ΔT. Né? 1 dividido por 2, nós sabemos que é 0,5. Então, ΔT é igual a 0,5 horas. Por que horas? Porque a velocidade foi dada em km por hora. E aqui, km por hora também, então, portanto, a unidade é hora. Qual que é o tempo total, então?
Se ele gastou 1 hora nesse percurso e meia hora nesse, o tempo total é 1,5 horas, que é 1 hora mais meia hora. Então, a resposta é 1,5 horas. Então, essa é a resposta. Pessoal, além desse exercício, eu vou separar um vídeo só com outros exercícios para vocês, que seja do Enem, também de outros vestibulares, seja um pouquinho mais complicado, como forma da gente praticar o que a gente aprendeu. Então, pessoal, nós vamos ficando por aqui. Próxima aula que eu vou realizar para vocês é sobre movimento retilíneo uniformemente variado, para dar continuidade. A partir dessas ideias que nós estudamos, as próximas ideias que nós vamos estudar vai se tornar muito mais simples, tá bom? Então, vamos ficando por aqui, pessoal. Bom estudo a todos.